começamos agora mais um programa Bem-Estar. E no Bem-Estar de hoje discutiremos sobre a hanseníase. Para bater esse papo conosco, convidamos as duas médicas dermatologistas, doutora Mariane Pereira e doutora Stephanie Amália. Como estamos vivendo em um período de pandemia, esse bate-papo ocorrerá virtualmente. Então, doutora Mariane, o que é a hanseníase? Bom dia, Beatriz. É um prazer estar participando do programa e poder compartilhar informações tão importantes sobre essa doença que ainda hoje é motivo de preconceito. Respondendo à sua pergunta, a hanseníase é uma doença infecciosa crônica que antigamente era conhecida como lepra. Essa doença ela é transmitida por uma bactéria que se chama Mycobacterium leprae e ela atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, podendo ocasionar lesões neurais que conferem à doença um alto poder incapacitante. Já que é transmitida de pessoa para pessoa, como de fato ocorrerá essa transmissão? Então, a bactéria ela é transmitida pelas vias respiratórias, isto é, pelo ar, por gotículas de saliva ou também por secreções do nariz da pessoa doente não tratada. É importante ressaltar que a transmissão ela não ocorre através do toque. Então, a gente pode tocar no paciente que está com a hanseníase, porque a transmissão ela não ocorre através do toque. A transmissão ela só vai ocorrer de fato se o indivíduo tiver um contato direto e prolongado com essa pessoa infectada, principalmente se for um ambiente com pouca luz, com pouca ventilação, porque esses fatores eles vão aumentar ainda mais a chance dessa pessoa se infectar. Mas a gente pode desmistificar essa ideia de que tocar na pessoa com hanseníase transmite a doença. Como essa doença se manifesta? Ela tem sinais e sintomas característicos? Então, Beatriz, a hanseníase ela apresenta sinais e sintomas hematológicos e neurológicos que podem levar à suspeição da doença. Então, são sinais e sintomas bem característicos mesmo, que através do exame clínico, através da avaliação, a gente consegue identificar se o paciente apresenta ou não o quadro de hanseníase. As lesões na pele, elas se apresentam com uma ausência ou diminuição da sensibilidade. As lesões mais comuns são manchas pigmentares ou discrônicas, placas, tubérculos, nódulos e também infiltração. Então, se você apresentar qualquer tipo de alteração na sua pele que você acha que está fora do normal, é muito importante procurar o médico. Além de lesões na pele, a doença manifesta-se também através de lesões nos nervos periféricos, que provoca dor e espessamento dos nervos periféricos, aumento da sensibilidade da região inervada por esses nervos que foram afetados e também diminuição da força muscular nessa área. Então, pode afetar tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. É importante ressaltar que a hanseníase, infelizmente, tem um alto período de incubação. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai ter os primeiros sinais e sintomas, ela já está infectada há anos pela doença. Então, é muito importante o acompanhamento médico, principalmente se a pessoa souber que teve contato com uma pessoa que estava infectada pela bactéria, que estava com a doença. Então, é muito importante o acompanhamento médico nesse período para evitar realmente o avanço da doença. Agradeço imensamente a sua participação no nosso programa, doutora Mariane. E para continuarmos o debate, a doutora Stephanie vai estar falando um pouco mais sobre o diagnóstico e o tratamento da hanseníase. Então, doutora Stephanie, como é feito o diagnóstico da hanseníase? Bom dia, Beatriz. É um prazer muito grande participar desse programa. Desde já eu deixo meu agradecimento por estar aqui. Então, o diagnóstico de caso de hanseníase, ele é especialmente clínico e epidemiológico. Ele é realizado por meio de um exame geral ou dermatoneurológico, para identificar lesões ou área da pele com alteração de sensibilidade ou comprometimento de nervos periféricos, como a alteração sensitiva, motora ou anatômicas.
Doutora Stephanie, existe algum tratamento para a hanseníase? Então, o próprio sistema de saúde, o SUS, o nosso sistema, disponibiliza o tratamento e acompanhamento da doença, seja na unidade básica de saúde ou de referência. O tratamento dessa doença é realizado pela poliquimioterapia, a PQT. É uma associação de antimicrobianos. Ela é recomendada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e são medicamentos seguros e eficazes. O paciente deve tomar a primeira dose mensalmente, supervisionada. Já a segunda dose é auto-administrada, Então, a doença deixa de ser transmitida no começo do tratamento. Então, é importante que colegas de trabalho, amigos e familiares, além de apoiar esse paciente, também façam o exame. Muito obrigada pela sua participação, doutora Stephanie. E iremos para o comercial. Logo após, voltaremos com as duas epidemiologistas, Antônio Oliveira e Giovana Caires. Estamos de volta e agora com as epidemiologistas Giovana Caires e Antônio Oliveira, trazendo a visão epidemiológica da hanseníase no Brasil e no mundo. Então, Giovana, como estão os casos de hanseníase no mundo? Oi, Beatriz, é um prazer estar participando do programa e poder compartilhar dados tão importantes sobre essa doença. Então, segundo o Boletim Hanseníase 2021, em 2019, foram reportados à Organização Mundial da Saúde, OMS, 202.185 casos novos da doença no mundo, sendo que 29.936 ocorreram nas regiões das Américas e 27.864 foram notificados no Brasil. O Brasil é considerado um país com alta taxa de hanseníase? Sim, de acordo com o Boletim Hanseníase 2021, em 2019 foram notificados 27.864 casos novos da doença, sendo que, do total de casos diagnosticados, 1.545 ocorreram em menores de 15 anos. Por esse motivo, o Brasil é classificado um país de alta carga de hanseníase, ocupando o segundo lugar na relação de países com maior número de casos no mundo, ficando atrás apenas da Índia. Giovana, o Brasil tem feito algo para reduzir essas taxas tão altas? Então, de acordo com o Boletim Hanseníase 2021, a fim de reduzir a carga da doença no país no fim de 2022, o Ministério da Saúde elaborou a Estratégia Nacional de Enfrentamento da Hanseníase 2019-2022, que tem como visão o Brasil sem hanseníase. Essa estratégia nacional possui as seguintes metas: reduzir para 30 o número total de crianças com grau 2 de incapacidade física, reduzir para 8,83 milhão de habitantes a taxa de pessoas com grau 2 de incapacidade física, implantar em todas as unidades federativas canais para registros de práticas discriminatórias às pessoas acometidas pela hanseníase e seus familiares. É muito importante saber que o país tem se planejado para reduzir esses números de casos. Muito obrigada pela sua participação, Giovana. Mas então, Antônio, Giovana agora há pouco falou sobre a quantidade de taxas da hanseníase. Eu gostaria de saber se há uma diferença nessas taxas entre homens e mulheres. Bom dia, Beatriz. Desde já, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui participando do seu programa. Então, existe sim, de acordo com o Boletim Hanseníase 2021, entre os anos de 2015 a 2019, foram diagnosticados no Brasil 137.385 casos novos de hanseníase,
Destes, 75.987 ocorreram no sexo masculino, correspondente a 55,3% dos casos. Essa predominância foi observada com maior frequência entre as faixas etárias de 50 a 59 anos, totalizando 26.156 casos novos. No caso, a raça e a região, elas interferem no número de casos também? Interfere sim. De acordo com o Boletim Hanseníase 2021, dos casos de hanseníase diagnosticados entre 2015 a 2019, em relação à cor-raça, foram notificados com maior frequência os pardos, com 58,7%, e em seguida dos brancos, com 24,3%. Em relação à região, foi observado que nas regiões Sul e Sudeste, a proporção dos números de casos na população branca foram maiores que nas outras regiões, sendo 69,9% na região Sul e 42,1% na região Sudeste. Foi mencionado anteriormente por Giovana que existe uma taxa relevante de número de casos de hanseníase em menores de 15 anos. Gostaria de saber se essas taxas elas cresceram também ultimamente nos últimos anos. Então, Beatriz, segundo o Boletim Hanseníase 2021, entre os anos de 2010 a 2019, foram diagnosticados 20.684 casos novos de hanseníase em menores de 15 anos. Em relação à taxa de detecção geral de casos novos em menores de 15 anos, o país registrou uma redução de 55,2%, passando de 5,34% em 2010 para 3,44% em 2019, com mudança no parâmetro de muito alta para alta. No primeiro bloco, nós tivemos a presença das médicas Mariane e Stephanie, e elas falaram sobre o tratamento da hanseníase. Esse tratamento ele tem feito efeito? Então, o tratamento é muito importante para evitar a disseminação da doença e evitar também possíveis complicações. Então, sim, ele tem sido muito eficaz. De acordo com o Boletim Hanseníase 2021, entre 2012 a 2019, o Brasil apresentou uma redução nessa proporção de curas de casos novos diagnosticados nos anos da corte, saindo de 85,9% para 77,4% e se mantendo nesse parâmetro regular. No decorrer desse período, nenhuma região apresentou aumento nesse indicador. É bom saber que o tratamento ele tem progredido tanto. Muito obrigada, Antônia, por trazer dados tão relevantes. O nosso programa de hoje ele vai chegando ao fim e semana que vem voltaremos com mais entrevistados. Tenha todos um bom dia.